Olá! A causa real da morte da atriz Brittany Murphy em 2009, aos 32 anos de idade, ainda é muito comentada como morte suspeita. Mas levando alguns fatores em consideração e principalmente o laudo de um renomado patologista forense, não restam dúvidas a respeito do que aconteceu tanto com ela quanto com o marido dela, que faleceu 5 meses depois. Iremos rever não somente algumas teorias a respeito dessa história, como o que consta nos laudos tanto da Brittany quanto do marido, o Simon Monjack. E se você gosta desse tipo de tema, já aproveita agora e se inscreve aqui no canal e ativa os famosos sininhos para não perder nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o caso de hoje. Olha como são as coisas. No início, achavam que o Simon tinha a ver com a morte dela. Aí, ele também morre em circunstâncias mas bem parecidas mesmo. E os olhos se voltam para a mãe dela, a Sharon. Brittany Ann Murphy nasceu em 1977 em Atlanta, no estado da Geórgia. Ela foi uma atriz e cantora que ficou conhecida primeiramente pelo filme As Patricinhas de Beverly Hills, de 95. Quando ela tinha apenas 2 anos de idade, o pai dela, Angelo Joseph Bertolotti, simplesmente foi embora de casa. O pai não teve, então, muita presença ali na vida da filha, ao contrário da mãe, da Sharon, Kathleen Murphy, que viu na filha a possibilidade, então, dela seguir uma carreira artística. Então, ela foi criada pela mãe em New Jersey e depois em Los Angeles, onde a Brittany pudesse dar início, então, à carreira de atriz. Começou a atuar aos 9 anos de idade, fez vários cursos como interpretação, canto, balé. Ela era uma artista completa. Mas somente após o filme das Patricinhas é que ela começou a participar de grandes sucessos de bilheteria, ainda que como atriz coadjuvante. E também foi depois desse filme que eu citei que começaram os problemas com a saúde dela. Ela sentiu a necessidade de se manter sempre magra para tentar se encaixar nos padrões de beleza femininos que a indústria do cinema exigia e ainda exige. Então, muitas vezes ela estava abaixo do peso e, quando ela faleceu, ela estava muito mais magra, como de costume. Ela também tomava muitos analgésicos devido a uma dor crônica que, desde que ela sofreu um acidente de carro 14 anos antes do falecimento dela de fato. Resumindo, ela conseguiu papéis principais de sucesso e até como dubladora de filmes de desenhos animados, além de cantar muito bem. Na época do acontecido, moravam na mansão a Brittany, o marido dela, o Simon, e a mãe, a Sharon, em uma dinâmica meio estranha na casa, segundo relataram ex-funcionários depois. Essa mansão foi comprada em 2003 e ela era da Britney Spears, que dizia que a casa tinha uma aura muito esquisita, talvez mal assombrada ou algo assim. Mas para Brittany Murphy era a realização de um sonho. Então ela conhece o Simon e 2 meses depois, em 2007, eles se casam. Mesmo assim, a mãe dela continuou morando na mansão. E mais tarde, o marido, o Simon, ele disse em entrevistas que a Brittany, com o tempo, passou a não se sentir bem dentro da casa. Muitas vezes preferindo até ficar em hotel do que voltar para a mansão. Só que não dá para saber se o Simon estava mesmo falando a verdade, até porque a fama dele não era assim das melhores. Ele era um homem muito estranho. Nascido em Londres em 1970, ele se dizia roteirista, mas ele tinha poucos créditos em filmes. No documentário da HBO de 2021 sobre a Brittany, uma amiga dela contou sobre as mentiras que ela descobriu sobre o Simon. Essa amiga disse que ele sempre mentia em troca de vantagens. Ele mentia sobre os relacionamentos dele, que ele tinha uma lista de mulheres famosas com as quais ele se envolveu, sempre no mesmo padrão assim, de comportamento. Ele contou sobre a posse de 17 Ferraris e sobre seu longo tratamento contra um câncer. Essa amiga diz que tentou alertar a Brittany sobre o Simon, assim como outros amigos deles, mas eles não conseguiram. Além disso, ele também tinha um histórico de problemas legais e financeiros e 4 despejos em seu registro. O fato é que na mansão a família acumulava muita, mas muita coisa mesmo. Eles eram acumuladores.
Eles tinham araras e mais araras de roupas pela casa, muita coisa nos banheiros, enormes quantidades de medicamentos nos quartos deles e até surgiu a teoria de que a casa ela tinha um mofo mortal, até porque a Brittany ela passou a ter mania de perseguição, e então eles mantinham as janelas fechadas direto para que ninguém os visse. Porém, foram feitos testes de laboratório que descartaram o mofo mortal. Tinha mofo, mas não do tipo que pensaram. Até porque seria estranho somente o casal ter ficado doente por conta do mofo e a mãe dela não. Olha a importância de ficarmos atentos a sintomas como esses e procurar um médico. Só que ela não ia ao médico consultar. Os três, eles tinham o costume de se automedicar, começando pela mãe dela. Um farmacêutico até comentou com a Brittany uma vez que eles deviam ter mais medicamentos na mansão do que ele na farmácia. Ele sabia que a família arranjava diversas receitas e comprava em várias farmácias diferentes. Para vocês entenderem o quanto esse fato foi sério, foram encontrados mais de 14 medicamentos diferentes na corrente sanguínea dela, sendo que metades deles não foram prescritos para ela. Acontece que o Simon tinha alguns problemas de saúde e também tomava medicamentos com prescrição. Então, na verdade, o casal passou a dividir os medicamentos. No fatídico dia, ela tinha uma consulta marcada, mas seria tarde demais. Ela não passou bem a noite. Ela chegou a ir até a sacada do quarto para tentar respirar, onde desmaiou, e quando foi em torno das 8 da manhã do dia 20 de dezembro de 2009, quando a emergência respondeu a uma chamada na residência deles, ela foi encontrada inconsciente no chão do banheiro pela mãe, que chamou o genro. Aí eles colocaram ela embaixo do chuveiro na tentativa de acordá-la e depois eles seguiram as instruções de emergência pelo telefone e tentaram fazer massagem cardiorrespiratória até os paramédicos chegarem. Eles tentaram reanimá-la também no local, de onde foi então levada até o Centro Médico Cedars-Sinai. Foi dada a entrada no hospital, mas depois de mais tentativas de reanimação, ela foi declarada morta às 10h04 da manhã, após sofrer uma parada cardíaca. A Sharon relatou que a Brittany passou o dia inteiro no quarto, indo toda hora no banheiro vomitar. A causa da morte foi pneumonia agravada por anemia. Agora vejam só. No dia 23 de maio de 2010, 5 meses após a morte dela, o seu marido, o Simon Monjack, foi encontrado morto em casa, no banheiro também, aos 40 anos de idade. E aqui as coisas ficam mais estranhas ainda, porque a causa da morte dele também foi dada como por pneumonia aguda e anemia severa. Segundo a mãe dele, a sogra demorou muito para pedir socorro ao ver o Simon passando mal. A mãe dele tinha conversado com ele 4 horas antes e ela insistiu para Sharon chamar o socorro, mas a Sharon achava que era um pouco de exagero por parte da mãe dele e quando ela realmente viu que era sério, é que ela chamou a ambulância. E não é só isso. Durante esse breve intervalo de 5 meses, entre uma morte e outra, logo que eles perderam a Brittany, o viúvo e a mãe dela passaram a dormir na mesma cama. Isso foi contado por eles mesmos em uma entrevista para a TV. Só que a mãe dela disse que eles faziam isso como forma de consolar um ao outro por causa do luto. Sem dúvidas, é uma atitude bem esquisita. Eles saíram em revistas onde nas fotos eles mais parecem ser marido e mulher que perderam uma filha do que genro e sogra. É muito bizarro. Mas, ao ouvir uma psicóloga americana comentando sobre o caso, fica muito claro que os três eram muito ligados, eles viviam confinados na mansão, eles tinham os mesmos hábitos de se automedicarem, eles estavam em um tipo de paranoia ali em relação a fugir dos paparazzi, os famosos fotógrafos que perseguem celebridades. Então, havia uma dependência emocional muito grande. A própria Sharon, ela disse que o genro era como um filho para ela. Mas calma que tem mais. Também é muito chocante que a Sharon, logo após a perda da filha, leiloou tudo o que era da Brittany, até os passaportes dela. Então, todos esses fatores, eles contribuíram para várias teorias ali do que teria acontecido de verdade.
E aí o pai, que surgiu do nada, o Bertolotti, que pouco se encontrava com a filha, ele disse que desconfiava muito da Sharon e pediu novos exames laboratoriais feitos com os fios de cabelos da Brittany. Aí, claro, o laudo apontou 10 metais pesados presentes no organismo dela. Porém, esses metais, eles são encontrados facilmente em tinturas de cabelo. Então, ele não conseguiu provar um suposto envenenamento. Ele acabou falecendo em 2019, mas ele tentou até o fim da vida culpar a ex-mulher. Mas vamos aos fatos reais de ambas as mortes. O famoso patologista inglês Richard Shepherd, que inclusive ele fez o laudo da princesa Diana, ele teve acesso aos laudos e explicou com muita propriedade o que aconteceu. Ele disse que não foi encontrado veneno no organismo de nenhum dos dois, nem fungos que estão presentes no mofo e nem vestígios como pele manchada, dentes soltos e supressão da medula óssea. Então, a hipótese de envenenamento, ela caiu por terra. Ela tinha anemia severa, que pode ser consequência de envenenamento, porém a Brittany tinha um histórico de menstruações intensas e prolongadas, e que levam a mulher a sofrer de anemia, tendo que fazer até inclusive reposição de ferro. Havia no organismo da atriz 14 medicamentos diferentes, um coquetel de substâncias químicas que misturava ansiolíticos, antidepressivos, medicamentos anticonvulsivantes, xaropes para tosse e analgésicos. Os efeitos colaterais de toda essa medicação tomada junto pode, muitas vezes, ser letal. Eles podem reduzir drasticamente a capacidade do corpo oxigenar o sangue e, em níveis elevados, interromper a respiração. Ela estava com o pulmão muito congestionado, mas a tosse dela, ela não estava sendo suficiente para expelir todo o muco. E eu preciso que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. O xarope que a Brittany estava tomando era para parar a tosse. Era o xarope errado. Ela tinha que ter tomado um que fosse expectorante. E muita gente não sabe desses detalhes aí, mas que fazem total diferença num tratamento clínico. Então, assim, gente, tem que tomar muito cuidado. O patologista disse que, apesar da mistura de remédios, essa não foi a causa da morte, e sim a infecção, uma bactéria, no pulmão. Porém, o fato da mansão ter mofo, estar sempre fechada, praticamente vedada, sem renovar o ar, foi um motivo que deixou o organismo dela mais debilitado ainda. Quando ela caiu no banheiro, não havia mais nada que pudesse ser feito para reverter o quadro clínico. Porém, se ela tivesse tido ajuda 24 horas antes e recebido antibióticos intravenosos, ela poderia estar viva. O Simon, apesar de ser um homem grande, ele também tinha uma saúde frágil, ele era cardíaco e estava para fazer uma cirurgia no coração. A conclusão do Dr. Richard foi que o Simon realmente faleceu pelas mesmas circunstâncias que a atriz. Estado de saúde frágil, agravado por morarem em uma casa insalubre e o mesmo coquetel de medicamentos. Quaisquer outros motivos são apenas especulações. A Sharon, apesar de ter sido considerada suspeita da morte dos dois, sempre se declarou inocente. Ela era a única herdeira da filha. Bom, a mansão que eles moravam não existe mais. A mãe dela vendeu. O dono seguinte mandou demolir e construir uma mansão nova no lugar. E, salvo engano, já tem outro dono. Parece que ninguém consegue morar lá por muito tempo. E o último filme lançado enquanto a Brittany Murphy estava viva, ele tem cartazes bem impressionantes, que foram exibidos assim em todo o país e que causaram depois uma certa repulsa. Assim, eles tentaram tirar de todos os lugares esse cartaz e colocar outro. Aparecia a personagem dentro de uma banheira morta. Então, assim, uma coincidência bem ruim. O nome do filme aqui no Brasil é Prazo Mortal. Outros 2 filmes com ela foram lançados póstumamente. Enfim, uma excelente atriz que faleceu cedo demais, mas que deixou muitos filmes e séries para podermos relembrá-la, além de podermos tirar muitas lições do que aconteceu com ela. Uma delas é: quando sentirem ou ouvirem alguém próximo, um familiar, um amigo, com sintomas preocupantes de saúde,
levem a pessoa a um médico ou levem um médico até a pessoa, caso ela não queira ir até um hospital. E evitem, gente, se automedicar. Agora eu quero saber de você. Conta pra mim o que você acha disso tudo, se você já assistiu ao documentário mencionado e, claro, não esqueça de deixar o seu curtir se eu conseguir explicar, ainda que de modo resumido, o que realmente aconteceu. Obrigada para quem ficou comigo até o final e eu te espero no próximo vídeo.